Você achou? Vamos lá? Gênesis 11, verso 26 diz assim: Viveu Terá 70 anos e gerou a Abrão, a Naor e a Harã. São essas as gerações de Terá. Terá gerou a Abrão, a Naor e a Harã. E Harã gerou a quem? A Ló. Morreu Harã na terra de seu nascimento, em Ur dos Caldeus, estando Terá seu pai ainda vivo. Abrão e Naor tomaram para si mulheres. A de Abrão chamava-se Sarai, e de Naor Milca, filha de Harã. Naor era irmão de quem? Olha aí, irmão, para o texto. Naor era irmão de quem? Abrão e de quem mais? De Harã. Mas a Bíblia diz que Naor casou com uma moça chamada Milca, que era filha de quem? Então Naor casou com quem? Com a sobrinha. Que foi, finalzinho do 29, filha de Harã, que foi pai de Milca e de Iscar. Sarai era estéril, não tinha filhos. Verso 31, tomou Terá a Abrão, seu filho, e a Ló, filho de Harã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Foram até Harã, onde ficaram. E, havendo Terá vivido 205 anos ao todo, morreu em Harã. Até aqui. Eu queria falar nessa manhã sobre que nós somos chamados por Deus para abençoar. Chamados por Deus para abençoar. E lendo um pouco do que nós chamamos de contexto, tá, do que estava acontecendo, eu descobri uma coisa interessante. Já tinha lido, mas isso saltou aos meus olhos. Veja comigo, por favor, verso 27. São essas as gerações de Terá. Terá gerou a Abrão, a Naor e a Harã. E Harã gerou a Ló. Verso 28, morreu Harã na terra de seu nascimento. Ou seja, isso faz de Ló um órfão. E eu pude entender o que nós vamos ver aqui mais para frente, porque é que Ló segue a Abraão. Eu hoje não quero falar sobre orfandade ou sobre paternidade, mas eu queria que você pensasse algumas coisas. Principalmente os homens. Principalmente. A orfandade, irmãos, ela não é só aqui igual o caso de Ló. Ló perde o pai, fica sem referência, depois ele perde o seu avô, fica sem referência, então ele precisava de uma referência, e ele então segue Abraão. Mas a orfandade, irmãos, nos nossos dias, ela tem se manifestado não somente em corações ou vidas que perderam os seus pais. Tem muita gente órfã de pai vivo. E talvez a culpa seja nossa, dos pais, ou sejam de filhos. E quem aqui é filho? Você é filho. Todos nós somos. Talvez seja um problema do nosso coração. E deixa eu te dar um conselho. Trata isso. Trata a orfandade do seu coração. Vou te dar uma característica de orfandade. O órfão, ele não tem compromisso com pessoas ou com lugares. Para ele tanto faz. Por quê? Porque a dor da ausência do pai, dos pais, é tão grande, e talvez ele nem saiba disso, que para ele tanto faz estar num lugar ou estar com pessoas. Ele muda de emprego, ele muda de cidade, ele muda de igreja, ele muda do que precisar. Por quê? Porque ele não está bem, ele não estou sentindo bem. E ele muda.
E eu não quero falar sobre orfandade, mas o Espírito Santo me levou a olhar isso, que Ló segue a Abraão porque era um órfão. E está tudo bem, ele não tinha culpa. O pai dele faleceu, ele colocou a referência no seu avô, o avô faleceu, então ele começa a olhar para o seu tio. E está tudo bem, está tudo normal. Só que nós vamos ir aqui mais para frente, não sobre orfandade, que algumas coisas acontecem. Mas presta atenção no seu coração órfão. Ou de sintomas de orfandade. Por quê? Porque isso atrapalha a sua vida, a vida de muitas pessoas dos nossos dias. Gente que não para emprego. Gente que não tem compromisso com a família. Gente que não tem compromisso com a igreja. Muda de igreja, muda de trabalho, muda de cidade. Aí você fala assim, bispo, mas fulano é desprendido. Não, não é desprendido. Ele é órfão. O coração dele é órfão. O filho tem compromisso com a família local. Bispo, como é que você sabe disso? Porque eu fui órfão por muitos anos da minha vida. Eu sou filho de pai separado. E eu falo isso curado, irmãos. E meu pai e minha mãe vão ouvir essa palavra depois. Mas eu fui por muitos anos órfão. E eu mudava mesmo depois de casado, eu mudava de apartamento, mudava de casa. Nós mudamos, a minha esposa não está aqui, senão ela ia me ajudar. Nós mudamos muito. E eu fui entender muitas coisas no meu coração quando eu comecei a conhecer a paternidade de Deus. E isso me ajudou a restaurar o meu relacionamento com meu pai. Não foi com ele primeiro, foi primeiro com Deus. Eu pergunto para você nessa manhã, como é que está seu coração com relação à paternidade? Mas não é sobre isso que nós vamos falar, eu só senti de Deus que eu precisava falar. Cadê o Marcos? Marcos, vem aqui, por favor. Obrigado. Por que você veio aqui? Por quê? Só por isso? Obrigado. Pode voltar. Você pensou que eu ia profetizar, né, irmão? Você pensou que eu ia liberar uma palavra. Eu queria falar sobre isso. Porque Gênesis 12, nós não lemos, mas é a continuação dessa palavra. É um Deus chamando uma pessoa e essa pessoa obedecendo, por quê? Assim como o Marcos fez. Nós combinamos isso ontem, tá, gente? E hoje de manhã de novo, porque ele estava com a cara de sono. Eu falei, você lembra que nós combinamos? Lembro. Deus chamando uma pessoa e essa pessoa obedecendo, por quê? Pelo motivo de quem o havia chamado. Eu sempre me perguntei, irmãos, por que é que Abraão fez essa loucura de obedecer a um Deus que trouxe uma palavra para ele, disse para ele largar tudo, sair da sua terra, da sua parentela e ir para um lugar, mas não fala que lugar era esse. Não dá um mapa, não tinha GPS, não tinha Waze, não tinha nada disso. E essa semana, orando por essa palavra, o Espírito Santo rasgou meu coração e trouxe algo, falou algo comigo que eu queria falar com você nessa manhã. Por que é que Abraão obedeceu a esse chamado? Porque chamado não tem a ver com o destino final. Chamado tem a ver com quem está chamando você. Então, sair de uma terra, de uma parentela, sair de um lugar, tanto faz, abandonar o emprego para ser isso ou aquilo, para fazer missões, como nós vimos, não faz diferença, porque aquele que está chamando é o mais importante. Então, por isso eu vou à frente, por isso eu faço isso, por isso eu faço aquilo. É por quem está chamando.
não é pelo lugar, não é pelo destino, não é pelas bênçãos, não é pelas promessas, não é nada disso, mas é por quem está chamando. O chamado de Deus, ele é maior que nossa própria vida. Sabe quem diz essa frase? Nosso apóstolo Edson. Quando nós chegamos aqui na Resgate, eu ouvia falando sobre essa palavra. Ele fala isso sempre para os oficiais. Para você que não sabe, eu gosto sempre de lembrar, essa igreja tem mais de 100 oficiais. Um culto como esse, nós precisamos de aproximadamente, no total, 35, 40, 45 pessoas trabalhando para que tudo isso daqui aconteça. E você talvez nem perceba, mas está tudo bem. Aquele que nos chamou é a nossa motivação. E você, claro, em segundo. Mas ele traz essa frase: o nosso chamado é maior do que a nossa própria vida. E quando eu ouvi isso, eu ficava pensando: Senhor, esse homem está louco. Porque não é possível. Como assim o chamado Não, o mais importante da minha vida é minha família. O mais importante da minha vida é minha esposa, meus filhos. Por que é o meu chamado? Porque chamado não tem a ver com o meu destino, tem a ver com quem está me chamando. E ele é maior que a nossa própria vida. Ele é maior. Então, por isso, quando ele me chama, é como o Marcos fez aqui, é uma convocação e eu preciso atender. Gênesis 12:1, leia comigo, por favor. O Senhor, meu Deus, o Senhor chamando um homem, diz o texto: ora, disse o Senhor a Abraão, aquele ainda era Abraão: sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa do teu pai e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Cara, isso é loucura. Isso é loucura. Porque como é que você vai largar tudo para obedecer algo tão obscuro, algo tão sem informação? Como assim? Não, eu sou organizado. Deus é muito desorganizado. Não, Deus não segue as regras. Não, Deus não é um Deus que está preocupado comigo, porque Ele quer que eu largo tudo e nem fala para onde eu tenho que ir. Não é assim que Deus trabalha, não. Deus está, meu corpo, minhas regras, minha vida, minhas regras. Não, é minha família, é minha casa, é meu trabalho, não. Abraão, larga tudo e vai para uma terra que eu vou te mostrar. E você sabe que Deus o chama e ele obedece. Por quê? Porque não é sobre o lugar para onde ele ia, é sobre quem estava chamando. Irmão, a palavra Ur, que é o nome dado à cidade, Ur dos Caldeus, até o nome Ur tem a ver com chamado, a raiz da palavra. E é um chamado é um significado para uma cidade que tem tudo a ver com a família de Abraão. Se você olhar, a gente pode abrir, por exemplo, Josué, capítulo 24, verso 2. Projeta para nós, por favor, para a gente ganhar tempo. Josué 24, verso 2. Conseguiu aí? Aqui, glória a Deus. Então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor, Deus de Israel, antigamente vossos pais, qual é o nome dos pais? Pai de quem? De Abraão e de Naor, habitaram da além do Eufrates e o quê? Serviram a outros deuses. Então, a Bíblia está nos dizendo que o pai de Abraão era um idólatra, não era um crente. Mas a Bíblia diz no texto que nós lemos que ele pega toda a sua família, inclusive Abraão, sua esposa, seu sobrinho, seu neto, e sai. Por quê? Porque Deus já havia chamado Abraão e ele provavelmente, isso é a minha opinião, tá? Conversou com o seu pai e o seu pai então inicia um processo de saída. Para onde? Não sabemos, mas
Os deuses já não faziam mais parte. Eles precisavam obedecer a esse chamado. Veja comigo também Atos 7, verso 2 ao verso 4. Atos capítulo 7, do verso 2 ao verso 4. Estevão respondeu: varões, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando ele estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. Pode passar, por favor. E lhe disse: sai da sua terra e da tua parentela e vem para a terra que eu ainda vou te mostrar. E então saiu da terra dos caldeus e foi habitar em Harã. E dali, com a morte do seu pai, Deus o trouxe para essa terra em que vós agora habitais. Essa é a história dele. Mas em nenhum momento você vê Deus fazendo promessas. A gente sabe mais para frente que Deus trouxe algumas promessas, mas no momento do chamado, ele só fala assim, ó, sai daí e vai, e eu vou te mostrar. E ele imediatamente inicia o processo. Por quê? Porque Deus o estava chamando. Quando Deus chama, irmão, nós precisamos pensar em 3 coisas. Eu queria que você pensasse comigo. Quando, por exemplo, o Marcos veio aqui à frente, ele fez isso porque nós combinamos, ok, mas porque ele tem respeito por mim e ele confia em mim. Então, o chamado tem a ver com honra. Não porque você é uma pessoa de honra ou honrado, e nem estou dizendo o contrário, que você não é. Mas o chamado tem a ver com a honra que você tem por quem está chamando você. No nosso caso, Deus. No caso de Abraão, Deus. Ou nós estamos falando de deuses diferentes? O mesmo Deus que chamou Abraão é o nosso Deus de hoje. Então, a mesma honra que Abraão teve por ele, nós precisamos pensar nesses dias que quando eu recebo um chamado de Deus, eu preciso dar a ele a honra. Aí você vai dizer assim, não, bispo, tem que ser obediente. Não existe obediência sem honra. Efésios diz assim, filhos, honrem os seus pais. Filhos, obedeçam os seus pais. Todo mundo que obedece, honra. Se você realmente é obediente, você tem honra no seu coração por aquela pessoa. Então, a honra é o princípio da obediência. Eu posso obedecer de verdade, de fato, sem ter honra? Não. Porque não é obediência. Eu sigo algo que me pediram para fazer. Uma performance. Então, Abraão honra a Deus. A partir da honra que ele tinha por Deus, então, vem a obediência. Obediência a uma coisa que você vai dizer assim, poxa, isso não é possível. É possível. É possível você obedecer, por quê? Porque não tem a ver com o destino, não tem a ver com as promessas, tem a ver com a obediência que se dá a esse Deus e quem a Ele é, quem esse Deus é. Então, obedecer a Deus faz parte da vida do crente. E terceiro, vem a fé. Porque para caminhar com Deus é necessário ter fé. A Bíblia diz que sem fé é o quê? É impossível agradar a Deus. Fala para a pessoa que está ao seu lado, sem fé é impossível agradar a Deus. Bispo, o chamado está ligado ao propósito? Sim. Por isso que é necessário que eu receba esse chamado. O chamado de Deus para a nossa vida está ligado, sim. Para que Ele está me chamando? Para ser uma bênção, para ser um abençoador. Mas antes de ser essa pessoa, eu preciso entender quem é que está me chamando. Eu preciso conhecer esse Deus. João 10, não precisa abrir, versículo 3, diz assim que a ovelha, quem é ovelha, ela ouve a voz. Então, queria te dar uma dica aqui. Bispo, como é que eu ouço Deus me chamar? Como é que eu ouço? Bispo, você ouve a voz de Deus? Eu ouço no meu espírito.
Eu ouço. Às vezes ela vem com o som de muitas águas. Não é um estrondo assim, aquele vozeirão, assim, aquela coisa, eu não vou fazer para você não assustar. Mas eu ouço. Mas quando você converteu, já foi assim, aquele Xanai, assim, o céu já rasgou e aleluia. Não foi assim não, irmão. Eu precisei conhecer esse Deus, precisei buscá-lo. Precisei ver na Bíblia várias vezes que ele diz assim, buscar-me-eis e me achareis, quando você me buscar de todo o seu coração. Então, conhecer a este Deus, para receber dele o chamado, também é um processo. Mas dentro desse processo eu preciso estar habituado a ouvir a sua voz. Por quê? Porque a voz dele vai me dar a direção. Ainda que eu não saiba para onde é, mas pelo menos eu sei que voz é essa. E João diz assim, olha, a ovelha conhece essa voz. Ah, bispo, mas eu não ouço. Então quero te dar uma outra dica, principalmente para você que é casado. 1 Pedro capítulo 3. Esse eu quero ler com você. 1 Pedro capítulo 3. Abre lá, por favor. 1 Pedro capítulo 3. Se você chegou, me espera. Diz assim, mulheres, sede vós igualmente submissas ao vosso marido, ao vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, ele seja ganho sem palavra alguma por meio do processo da sua esposa, do procedimento da sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Verso 3, não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuários. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que a si mesmo se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas ao seu próprio marido. Verso 6, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe de Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Verso 7, maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida. Encerrando, para que não se interrompam as vossas orações. Então, tem mulher, ou tem marido, tem homem, tem mulher, que as orações não sobem, ou seja, não há comunicação com Deus, por quê? Porque não há essa honra, esse procedimento em casa. As coisas não estão bem. Não estão bem. Então, eu estou te dando um exemplo para você perceber que situações da nossa vida podem interromper esse eu ouvir a voz do Senhor. E se eu não ouço a voz, eu não recebo o chamado, eu não tenho comunhão, e fica tudo complicado, irmãos. Mas a Bíblia diz em Gênesis 12:1 que o Senhor falou e Abraão ouviu. Verso 2, volta lá por favor para Gênesis. Verso 2, o Senhor começa então a trazer um discernimento. O Senhor começa a trazer um descobrir, como se Deus estivesse dizendo assim, olha, eu vou começar a trazer algumas revelações para você, sobre os meus compromissos com você. Eu tenho bênçãos para você, verso 2 e verso 3. Eu tenho bênçãos para você, eu tenho promessas para você, mas tudo isso vai exigir de você um posicionamento. E posicionamento, irmãos, é diferente de performance. Vou te dar um exemplo clássico aqui, de experiência. Quando eu namorava com a pastora Maísa, eu era seminarista, e eu dei para ela, eu já tinha ouvido a voz do Senhor me chamando, tinha sido relutante por algumas vezes, mas fui obediente. E aí eu comprei para ela um livro, o nome do livro era
A Mulher Sem Nome. É um livro escrito para a esposa de pastor. Eu falei assim, olha, toma aqui, lê esse livro, arrogante, sabe assim? Ó, aqui, lê esse livro, deixa Deus falar com você. E ela leu o livro. E o livro, resumidamente, dizia assim, tudo bem, amor? Tá tudo bem? A aula do ITR foi tudo bem? Posso falar, né? O resumo do livro era assim, você é esposa de pastor ou você está como esposa de pastor? Ou seja, você realmente tem um chamado ou você vai só performar? Agora imagine, irmão, essa bênção aqui, né? Eu ainda não era pastor, eu ainda não estava casado com ela, mas eu já estava exigindo que ela fosse. E ela, uma jovem saindo da adolescência, amava Jesus, né? Já me amava, já achava que eu era o homem da vida dela, né? Que não existia e não existe até hoje homem mais bonito do que eu. Eu só lembro do rosto dela de tristeza. Ela disse assim, ai, amor, eu não sou esposa de pastor. Claro que ela não era, gente, nem eu era pastor. Mas ela poderia ter assumido uma performance. Não, deixa comigo. Eu sou. Sou o quê? Se nem eu era. Então, às vezes, nós fazemos algumas performances na nossa vida. Por exemplo, eu olhei aqui para o Beto, né? Tem uma voz maravilhosa. Eu poderia fazer uma performance aqui e pedir aqui uma oportunidade para a pastora Adriana e ficar aqui de back aqui e performar. De vez em quando, dar um aleluia, fazer uma segunda voz assim, né, Anderson? E a coisa é... Mas isso é performance, não é meu chamado. Vontade eu tenho, irmão. Vontade eu tenho de cantar. Mas não é meu chamado. Abraão estava sendo chamado para exercer e não para performar. E quando eu sou chamado, eu preciso me posicionar. Irmão, quando você se posiciona, quando você se entrega, não dá para performar. Não dá para fingir que é e não é. O dia a dia, as decisões que você toma, o seu posicionamento, tudo isso acaba entregando, tudo isso acaba revelando. Verso 3 e o verso 5 traz a seriedade de uma pessoa que atende ao chamado. O nosso chamado tem a ver com ser bênção na vida de outras pessoas. Tudo que Abraão tinha, as coisas e as pessoas que ele tinha, estavam sendo convocados por Deus, chamados por Deus para abençoar a outros. Em ti, Abraão. Ou seja, no seu eu, no conjunto de tudo isso, eu vou tocar vidas como as nossas aqui hoje. Tudo que você tem, tudo que você é, tudo que você carrega, tudo que você faz, a partir de agora, eu tomo para que outras pessoas sejam abençoadas. Como é que vai performar, gente? Como é que não vai se posicionar? Como é que vai caminhar fingindo que é? Por quê? Porque se Deus hoje olha, por exemplo, para a sua conta bancária e fala assim, olha, o Fábio, meu filho, lá no Laos, está precisando de tal valor. Deus sabe. E eu preciso que você vá lá na sua conta e faça um Pix e mande esse Pix para ele. Porque afinal foi Deus que te deu. E nessa hora, irmão, você vai receber aquele conflito dentro de você. Por quê? Porque a performance, quando você canta assim, o Senhor é digno de tudo. Eu não estou acusando, julgando ninguém, por favor. Estou te dando um exemplo. Porque nós cantamos, o Senhor é digno de tudo. Pergunte para a pessoa que está ao seu lado, o que é tudo? E no original, no hebraico, o que é tudo? É tudo. E Deus fala assim, olha, faz um Pix lá para o pastor Fábio, porque ele está precisando, e o valor que ele está precisando é exatamente o que você tem na conta.
Quem performa, irmão, nessa hora, fala assim, não, você não sabe como foi difícil, você não sabe quantas barbas eu fiz, quantos cabelos eu cortei para ganhar esse dinheiro. E Deus fala assim, eu sei porque foi eu que mandei as pessoas lá. Você não sabe quantas marmitas, quantas refeições eu fiz. E Deus fala assim, eu sei porque foi eu que dei. Então, irmão, posicionamento, ele é diferente de performance. Agora, o que você posicionar hoje, com o que você tem, o que você é para essa única finalidade, abençoar outras pessoas. Eu queria, para a gente acabar, eu tinha outras coisas para falar, mas eu prometi para o Bispo Alex que eu vou terminar no horário. Ele está fazendo meu relatório ali. Brincadeira, gente. Eu queria falar 3 coisas para a gente poder encerrar. A primeira delas, confie em quem chamou você. Porque nenhum lugar, nenhum destino pode substituir essa pessoa. Por exemplo, se eu perguntar para você hoje, qual é a finalidade da sua vida? Qual é, no final de tudo, o que vai acontecer? Você vai dizer assim, bispo, eu vou morar no céu, porque no céu tem rua de ouro, porque no céu não tem choro, não tem pranto, não tem dor, não tem morte, não tem mais nada. É verdade. A minha pergunta é, então, por que é que você quer ir para o céu? Só por isso? Ou você quer ir no céu porque Ele está lá? O céu, irmão, é a consequência da presença dEle. Está me entendendo? O céu é uma bênção. Mas se Jesus não estivesse no céu, eu não queria ir para lá. Então, o chamado tem a ver com a pessoa dele. Confia. E ele chamou Abraão para quê? Para ser uma bênção na vida de outras pessoas. Como é que eu posso ser uma bênção? Primeira coisa, atenda a esse chamado, por favor. Abra sua casa. Participe de uma conexão. Abra sua vida, suas finanças, seu coração. Não é possível, irmãos, que nós, nesses dias, como uma igreja madura, nós ainda vamos ficar limitando a nossa vida, a nossa entrega daquilo que nós somos e temos para Deus. Não é possível que nós, como uma igreja madura de tantas revelações durante todos esses anos, ainda temos restrições no nosso coração para entregar para o Senhor e atender o chamado. Ah, não, bispo, eu acabei de lavar o carro. Você acha que eu vou emprestar esse carro? Acabei de lavar. Não, bispo, eu estou pagando meu carro ainda. Mas o irmão, olha, eu falo isso porque Deus sabe do meu coração. Quando eu saio daqui e vejo alguém ali na frente, ou aqui pedindo Uber, eu queria ter uma van ou um ônibus. E eu não gosto de diesel, apesar de ter carro a diesel, para poder levar esse povo para casa. Não é possível que isso não incomode o nosso coração. Ah, bispo, isso é problema dele. Não, não é problema dele, é problema seu. É problema nosso. Ah, mas você não sabe os erros que ele cometeu. Você não sabe. É verdade, eu não sei, mas tem momentos, irmão, que não interessa. Porque quando eu olho para ele, tudo isso daqui, não vale. Confie em quem está chamando você. Segunda coisa, resolva algumas coisas na sua vida. Eu não tive tempo de falar, mas Abraão e Ló, capítulo 13, depois você lê em casa. Abraão e Ló precisaram, no momento da vida deles, separar. Por quê? Vamos ler só um versículo, só para você entender o que estava acontecendo ali, para eu poder ministrar o seu coração. Capítulo 13, Gênesis, capítulo 13, verso 6, diz assim: e a terra não podia suportá-los,
para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. A terra não podia suportar tanta riqueza, tanta... Não é isso que o texto quer dizer. A terra não podia suportar, irmão, o propósito do Senhor não sendo cumprido. Por quê? Porque os dois, a orfandade de Ló abraçou Abraão e está tudo bem. Estão caminhando juntos, estão indo, mas chega um determinado momento que o coração de Ló se perde. Eles tinham ouro, tinham prata, tinham funcionários. A Bíblia diz que os pastores deles começaram a brigar por espaço. Ah, bispo, então o problema não era o espaço, o problema é que eles começaram a conflitar no propósito. E quando o propósito conflita, irmãos, você precisa tomar uma decisão. Então, segunda coisa que eu queria falar com você, para você atender esse chamado e ser bênção na vida de outros, que esse é o nosso chamado, talvez você precise abandonar Ló. Quem é Ló, bispo? Ló são as pessoas que atrapalham o propósito de Deus na nossa vida. Irmãos, para nós sairmos de Campinas e virmos para cá, e até hoje estarmos aqui, nós abrimos muita coisa, mão de muita coisa e de muitas pessoas, que até hoje olham para nós e falam, vocês não vão voltar? A gente fala assim, não. Mas se Deus mandar, a gente vai. Por quê? Porque nós entendemos que Deus tem um propósito para nós aqui, e nós estamos felizes nesse propósito. Então, às vezes, é necessário abandonar Ló. Rompe. E eu sei, irmãos, no meu coração, que tem gente aqui nessa manhã que precisa resolver esses problemas com Ló. Sua vida está amarrada. Algumas situações da sua vida estão amarradas, paralisadas. Por quê? Porque conflitou o propósito, irmão. Em Amós 3, diz assim, ó, vocês dois não podem andar juntos. Por quê? Porque não tem entre vocês acordo. Um quer ir para Sodoma, outro quer ir para Canaã. Esquece, irmão, não vai dar certo. Deus está dizendo nessa manhã, rompe com Ló. Rompe, para que o propósito se cumpra. Ah, qual é o sinal? O sinal é que a terra está dizendo, a terra não está suportando. O local, a empresa, as coisas estão acontecendo e não estão suportando mais, porque o propósito de Deus está conflitando. Que Deus tem na sua vida está conflitando com essa pessoa. Rompe. Fala para o seu irmão assim, rompe com Ló. E por último, eu queria que você pensasse que talvez você também cometeu como Abraão alguns erros. A Bíblia diz que ele foi parar no Egito, que ele trouxe mentira. Depois você pode ler, leia. Mas eu queria que você pensasse no posicionamento de Abraão. Quando eu atendo esse chamado para ser bênção, por onde eu passo, irmãos, eu preciso marcar. Leia depois, Gênesis 12 e 13. Os lugares onde Abraão passava, ele fazia um culto. Por onde Abraão passava, ele erguia um altar. E ele adorava o Senhor ali. Então, isso é atitude de quem é posicionado em Deus e sabe que foi chamado para ser uma bênção. Então, mas não tem nada a ver eu fazer uma oração ou um culto em tal lugar. Não tem? Por que Abraão fazia? Sabe por que nós achamos que não tem? Porque nós temos vergonha, porque nós não queremos mostrar que nós somos crentes, porque nós não queremos criar uma confusão. Não, irmãos, às vezes nós saímos aqui de domingo e vamos, às vezes não, irmão, todo domingo a verdade é essa. A gente sai daqui e vai comer. Mas, pelo menos, os que vão comigo, irmãos, a gente dá a mão. Esses dias nós fomos no quase 2, que eu esqueço o nome da avenida, tinha uns 20. Você não estava? Por que você não estava, irmão? Eu não convidei, não. Você que não estava aqui, você que foi embora rapidinho. Mas a gente sempre sai para comer, sempre tem um grupo que sai para comer. É crente, irmão. Nós demos as nossas mãos para orar, como nós sempre fazemos. Às vezes, um fica em pé, às vezes um fala mais alto, começa a orar, e as mesas ao lado começam a olhar para nós.
Fala, o que esse povo está fazendo? Mas ninguém nunca os expulsou. Por quê? Porque é bem-vindo. Irmão, café, abraço e oração, dificilmente as pessoas desprezam. Então você pode começar a invocar a presença de Deus nesses lugares que você passa. Amém? Vamos ficar em pé? Passei 5 minutos, o Bispo Alex vai puxar minha orelha. 3 coisas eu preciso pensar. Primeiro, eu preciso confiar em quem me chamou para ser uma bênção. Segundo, eu preciso adorar ao Senhor por onde eu passar. Eu preciso invocar, eu preciso chamar a presença de Deus naquele lugar. Talvez você, por exemplo, vai sair daqui agora e vai almoçar. Lá no Leitoa, lá no Prime. Onde você vai almoçar hoje? Pergunta para o seu irmão, onde você vai almoçar hoje? Fala assim para ele assim, olha, eu quero pagar o seu almoço. Recebe aí. Irmão, tem gente aqui que mesmo eu falando assim, vamos, eu pago o seu almoço, ele não vai. Eu não vou falar o nome, porque senão Deus vai revelar muito, né? Melhor não. Mas chega nesse lugar, ainda que esteja só vocês, faz uma oração. Abençoa o dono do estabelecimento, abençoa quem está servindo você. Seja gentil, seja educado, porque você foi chamado para ser um abençoador. E terceiro e último, que Deus pôs fortemente no meu coração. Você precisa romper com Ló. Porque a terra não está suportando. Rompe e segue o propósito de Deus para a sua vida. Isso não é para romper casamento, viu, irmão? Porque nós aqui, não estou falando para você separar da mulher e do marido, não, hein? Essa igreja aqui não tem o divórcio como opção. Amém? Bispo Alex, está deixando isso bem claro. Não é para separar do esposo e nem da esposa, tá bom? É para separar do que está acontecendo, que talvez é uma pessoa, mas acaba com isso. E segue o propósito de Deus. Feche seus olhos. O que você precisa resolver hoje? Você precisa confiar mais em Deus? Você precisa romper com Ló? Você precisa demonstrar mais. Você sabe que é um abençoador, mas você precisa demonstrar mais. Você não foi chamado por Deus, irmão, para praguejar, para diminuir, para liberar palavrões, palavras pesadas, palavras que não abençoam. Você foi chamado por Deus para ser um abençoador. E abençoador chama a presença de Deus, faz culto, faz oração. Ora pelos enfermos. Senhor, nós colocamos o nosso coração diante do Senhor nessa manhã. Eu te peço, Espírito Santo, que o Senhor produza frutos dessa palavra, que a palavra é sua, e eu peço que o Senhor nos ajude a ouvirmos a sua voz e confiarmos mais no Senhor, porque aquele que nos chamou, Ele é fiel, o Senhor é fiel, e a tua palavra diz que quando o Senhor chamou Abraão, e ele te obedeceu, te honrou, teve fé, e com ele ele dispôs todo o ouro, prata, todas as muitas coisas, riquezas que ele tinha, funcionários que ele tinha, para ir para um lugar que o Senhor ainda não havia revelado. Porque não é sobre o lugar, é sobre quem o Senhor é. Ajuda-nos a honrar o Senhor, a te obedecer e a exercer fé. Mas ajuda também nessa manhã aqueles que precisam romper com Ló. Porque a situação, Senhor, a terra não está suportando essa situação. Eu peço que o Senhor dê discernimento aos meus irmãos para romper com isso. E seguir o teu propósito, o teu chamado. Talvez seja numa empresa, talvez seja num relacionamento de namoro, talvez seja num relacionamento de amizade. Senhor, dá discernimento, Espírito Santo. E eu te peço que o Senhor nos ajude por onde nós passarmos. Já saímos daqui, no estacionamento aqui da igreja, onde nós fomos almoçar,
Onde o Senhor nos levar nesse dia, nessa semana, o Senhor nos ajude a ser uma bênção e a invocarmos a sua presença. Um abraço, uma oração, a nos preocuparmos com os enfermos, a dispormos a nossa vida, nosso coração, a nossa casa, os nossos bens, a teu favor, Pai, aquilo que o Senhor precisar. Nós queremos entregar tudo nessa manhã. Em nome de Jesus. Igreja, eu te abençoo, no nome daquele que está vivo, e clamo a Deus que Ele te dê graça, que Ele te fortaleça, que Ele te ajude. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora de Jesus, as consolações, bênçãos, revelações que o Espírito Santo tem estejam sobre a sua vida, sobre a minha vida, sobre a sua casa, sobre a minha casa, e sobre nós permaneça, até que Jesus volte para nos buscar. No nome dele eu te abençoo, vá em paz, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória ao Senhor, toda a honra e toda a glória a Jesus. Deus te abençoe, tenha um bom domingo. Se você ainda precisa de oração, você pode vir aqui à frente, os pastores e profetas estarão aqui. Se você ainda não fez, faça a sua inscrição para participar de uma conexão.